Boa noite a todos. Hoje eu estava num resfriado, danado, estou ainda resfriada. Eu até ainda combinei com o Kinga, se eu começar a tossir demais, ele vem aqui e me socorre. Porque numa crise de tosse, realmente com a voz bem falha, mas estou com a água aqui, estou com pastilha, se precisar a gente usa desses recursos. O que eu quero comentar hoje com vocês é algo até muito importante naquele que abraça a doutrina espírita, porque nós sabemos que tem as obras de Kardec, né, as 5 obras básicas de Kardec. Mas, diante dos nossos estudos, algumas coisas a gente passa por cima. E eu percebo que, normalmente, a gente passa por cima daquilo que cutuca, né, daquilo que é difícil da gente compreender. Até porque entender e compreender é diferente. O que eu quero falar hoje aqui com vocês é um pouquinho do Livro dos Espíritos, numa parte específica, que é o livro 3, que é as leis morais, numa lei específica, que é a lei da destruição. O Livro dos Espíritos, um livro já escrito, né, há mais de 160 anos, 161 anos, para ser mais preciso, ele possui conhecimentos que, mesmo que a gente olhe e fale assim, nossa, mas um livro de 160 anos... Ele possui conhecimentos e ensinamentos que nós ainda não compreendemos, né? A gente não precisa ir longe, né? Os próprios ensinamentos de Jesus, há 2000 anos atrás, nós também não compreendemos. Esse livro ele é feito de perguntas e respostas, muito interessante. Aqueles que ainda não leram, não folhearam, fica aí um convite. Na casa aqui até tem estudos na terça-feira sobre o Livro dos Espíritos, tem 2 estudos. Tem um que está um pouquinho mais avançado, que é com a Cris, deve estar mais ou menos na pergunta 700, e um que começou esse ano, que deve estar mais ou menos na pergunta 90, por aí, com a Luciene. Então, aqueles que tiverem interesse, nas terças-feiras tem o curso aqui. E esse livro, feito de perguntas e respostas, ele é muito interessante, porque conforme a gente vai lendo, eu percebo que, às vezes, assim, aquilo que eu quero questionar, logo na frente eu já vejo a pergunta. Kardec, né, o codificador dessa obra, ele, diante desse espírito crítico, né, dele, ele ia esmiuçando todas as perguntas de uma forma onde não deixa dúvida. Em algumas situações um pouco mais complexas, ele continua perguntando, até que, às vezes, até a gente se depara com algumas respostas que os espíritos chegam até a chamar a nossa atenção, né, questionando o porquê dessa pergunta que já foi feita anteriormente. Mas é essa essência do espírito questionador, daquele que busca conhecimento. O Livro dos Espíritos ele tem a primeira parte, que é a introdução, uma introdução ali que fala sobre o que seria alma, o que seria espírito, o começo do espiritismo. Depois ele começa com o livro 1, que são as causas primeiras. E, nesse caso das causas primeiras, é explicado o que é Deus, como é que funciona, o que é o fluido cósmico universal, como é que funciona tudo isso aqui, por que aqui que eu estou. Então, também bem interessante. Entramos no livro 2, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. O que é o plano espiritual, o que tem do outro lado. No livro 3, que fala sobre as leis morais, que é um roteiro. E depois, o livro 4, Esperanças e Consolações, e uma conclusão. Esse livro 3, que são as leis morais, o que são essas leis morais? São as leis divinas. Os espíritos nos passam, conforme os questionamentos de Kardec, que são 10 leis divinas. Quais são essas leis? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a última, lei da justiça, de amor e de caridade. Todas essas leis com perguntas, questionamentos. E os espíritos nos esclarecem que essa última lei, que é a lei da justiça, de amor e da caridade, é a lei mais importante. Essa é a lei que exemplifica a conduta de Jesus. Essa é a demonstração do que Jesus veio nos mostrar. Quando a gente fala de lei, a gente dentro dessa visão materialista, né, nesse mundo encarnado que aqui estamos, quando a gente fala de lei, o que a gente pensa? Lei é algo criado. Dentro da nossa visão,
lei é algo questionável, que tem que se adequar diante de propósitos maiores. Então, se eu, dentro da minha cidade, eu identifico uma lei que está em desacordo, eu, como cidadão, questiono, vou querer entender qual é a situação. Se eu também vejo situações que estão sendo ultrajadas e que eu preciso de uma lei para proteger, eu também vou correr atrás disso. Então, dentro do nosso mundo material, as leis são questionáveis, porque nós estamos dentro de um mundo imperfeito. Nós somos imperfeitos ainda. Então, diante dessa nossa escalada de valores, as nossas leis materiais elas vão seguindo. Alguns anos atrás, matar era algo normal. Se uma mulher cometesse adultério e o marido quisesse matar como uma questão de honra, era algo que era aceitável. Alguns anos atrás, mulher não votava. Então, as leis materiais elas vão sendo modificadas conforme nós vamos melhorando os nossos valores. Mas isso é essa visão pequena, ser humano, né? Ser imperfeito. Quando a gente fala de leis divinas, nós estamos falando da essência da natureza, da essência da vida, da essência de algo maior que a gente não compreende, que é Deus. Se Deus é essa essência, né, algo muito maior daquilo que a gente consegue compreender, e sempre quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no equilíbrio, no amor, na tranquilidade, naquele prato de balança que para a gente é a justiça, né? Essa seria uma demonstração daquilo que seria o equilíbrio dentro desse reino divino. As leis divinas, elas são imutáveis. E não nos cabe questionamento. Por quê? Porque a gente não compreende. Eu vou questionar aquilo que eu consigo compreender. E aí, novamente, eu falo que entender é diferente de compreender. Entender, eu entendo. Dentro de um raciocínio lógico, dentro de palavras, eu consigo entender o que um livro quer me dizer, o que essas leis querem me mostrar. Mas compreender é eu passar por essas leis, vivenciá-las e realmente compreender que tudo está dentro de uma justiça, dentro de um equilíbrio divino. Quando a gente fala ali, lei da adoração, lei do trabalho, lei da igualdade, da sociedade, é fácil, né? Por quê? Porque, na verdade, todas essas leis, nós já trazemos ela dentro da consciência. Isso até é uma das perguntas que Kardec faz. Onde estão essas leis divinas? Onde que isso está exemplificado? Porque nós temos lá atrás Moisés que trouxe aqueles 10 mandamentos, que seria ali naquele momento uma lei divina, diante daquela necessidade da humanidade. Ele precisou deixar bem claro, você não vai matar, você não vai roubar. Então, diante dessas situações, naquele momento, Moisés começou a trazer algumas regras. Depois vem Jesus. Alguns dizem que Jesus simplificou. Mas eu, no meu pequeno entendimento, eu vou um pouco além. Eu acredito que Jesus ampliou. Porque quando ele fala que deixa apenas 2 mandamentos, o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei, né, que foi assim que Jesus colocou, ele ampliou demais. Porque quando lá naquelas primeiras leis, fala assim, você não vai falar mentira. Aí a gente pensa, né? Mas será que meia mentira pode? Mas aí se a gente traz agora para esse mandamento de Jesus, que eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim, que eu vou amar o outro como Jesus me amou, eu vou pensar, eu quero uma meia mentira na minha vida? Não. Então, se eu não quero, eu também não vou fazer. Então, ele amplia. E vem a doutrina espírita e traz essas leis, esses mandamentos, de uma forma mais minuciosa, de uma forma mais detalhada. Então, a gente compreender lei do trabalho, lei da igualdade, da sociedade, da adoração, não é tão difícil. Mas quando a gente entra na lei da destruição, é questionável. Uma lei divina intitulada como lei da destruição. Toda vez que a gente pensa em destruição, a gente pensa em sofrimento. A gente pensa em algo que vai trazer transtorno, que vai trazer mágoa, né? Toda vez que a gente pensa assim, houve uma destruição, pessoas sofreram. Então, se a gente pensar que Deus é amor e existe uma lei de destruição dentro dessa codificação divina, é estranho. E, normalmente, aquilo que a gente não aceita, a gente passa batido, né? Então, essa lei é uma daquelas que a gente vai deixando ela de lado, a gente acaba não aprofundando nesses questionamentos.
Mas, na verdade, o que essa lei quer nos dizer? Se a gente olhar pelo lado materialista, nós vamos entender que destruição é sofrimento, é acabar com algo. Dentro de uma visão espírita, dentro de uma visão um pouco amplificada aqui, ele coloca para nós o quê? Que a lei da destruição é a lei da transformação, a lei da metamorfose. Mesmo que para nós, diante desses olhos materiais, acabou algo. Na verdade, acabou porque precisa se transformar para recomeçar. E lá, diante desses questionamentos, Kardec questiona: mas é necessária a destruição? Como que é necessária essa destruição? Até que ponto que se pode falar que a destruição ela é divina? E é exemplificado de duas formas. Existe a destruição necessária e a destruição abusiva. O que é essa destruição necessária, que é a lei divina? É o equilíbrio. Para que a gente possa se alimentar, nós precisamos destruir algo que, de certa forma, estava vivo. Para aqueles que só comem matinho e plantinha, a plantinha estava viva. Um pezinho de alface estava lá, vivo, bonitinho. Na hora que eu corto ele, que eu vou me alimentar dele, existe uma destruição daquele vegetal. Ele deixa de existir daquela forma e faz uma transformação em alimento com nutrientes das quais eu preciso. A mesma coisa para aqueles que consomem carne. O animal está lá, ele vai virar, ele vai passar, ele vai fazer parte de uma alimentação. Então, essa destruição ela é necessária, porque é uma transformação. São alimentos necessários para que a gente viva. Outra situação. Existe, acho que é no Cerrado mesmo, existe um fogo que é uma combustão espontânea. Eu lembro que quando eu estudei isso em geografia, muitos anos atrás, eu fiquei muito impressionada. Do nada, a Terra pega fogo. E ela pega fogo por questões naturais. E se você analisar, né, os biólogos até falam que aquele fogo causado de maneira natural, ele é necessário para ele fazer a germinação da semente, porque a semente, num solo mais árido, ela não tem condição de germinar, então ela precisa daquele fogo, daquele calor, e ali ela germina. Só que isso é dentro de um equilíbrio. Se o homem vai lá e bota fogo, ele acaba, ele mata com a vegetação. E o fogo, que nasce de forma essa combustão espontânea, traz vida. Uma destruição que traz vida. Quando que a destruição se torna abusiva? Quando ela entra em desequilíbrio. E normalmente quando tem o dedo do homem. Dentro da nossa alimentação, igual eu falei, né? A gente, para se alimentar, existe uma destruição de algo que se transforma em alimento para a gente. Só que se a gente olhar, o planeta produz 3 vezes mais do que é necessário para a nossa alimentação. E tem tanta gente passando fome. Uma destruição abusiva. Com certeza com o nosso dedo ali. Nós temos também questão das águas. Todas as cidades têm rios próximos. Isso até por isso que começa a acontecer ali uma habitação. E hoje nós vemos cidades com vários rios que não têm água, porque a água está poluída. E assim nós vamos percebendo diversas situações onde nós, como seres imperfeitos, acabamos modificando essa lei divina da destruição e achamos que tudo que nos acontece de ruim é obra de Deus. E, na verdade, não é. Em várias situações eu tenho aí essa culpa. Mas o que se refere? Qual que é a necessidade dessa lei da destruição? Quando ela foi sequenciada, qual que era o interesse ali dos espíritos? Deixar claro para a gente que existe uma ordem natural das coisas. Toda essa harmonia divina, desde as questões do planeta e tudo mais, as próprias situações das quais nós vivemos não estão assim a esmo. Não é um bingo, não é um jogo de sorte ou de azar. Tudo está dentro de um equilíbrio divino. E essas leis fazem com que a gente raciocine em cima disso. Quando a gente está no mundo material, se alguém infringe alguma lei, existe uma pena. Se alguém comete algum crime, ele vai para uma cadeia, qualquer situação, paga uma multa, aquelas situações todas. Na lei divina, não existe essa punição dessa forma. Só que existe aquilo que a gente chamamos de ação e reação.
Essas leis, elas são limitantes. É igualzinho uma criança. Quando uma criança está aprendendo a andar, 3 anos mais ou menos, quem já está andando, correndo, a gente não pode deixar essa criança sozinha. Eu não posso chegar no centro da cidade e deixar um menino de 3 anos achando que ele vai voltar para casa, porque ele não vai voltar. Existe essa limitação que os pais fazem em cima de crianças para que até que elas aprendam a andar sozinha. Nós, diante de um exemplo desse, nós somos crianças. Essas leis são essas limitações. Quando a gente infringe uma dessas leis, ou quando a gente chega numa situação que eu estou indo contra essa lei, eu vou me tornar suscetível a algo que vai fazer com que eu volte ao caminho de novo. Diante dessa questão da destruição, que é algo que me chamou atenção nesses últimos meses, o que mais acontece é quando a gente, um parente ou alguém próximo desencarna e a gente fica questionando, mas e agora? Destruiu aquela pessoa. Nós que temos esse conhecimento espírita, eu falo que isso é uma bênção, porque a gente consegue passar por esses processos doloridos entendendo que continua. Porque é muito ruim a gente pensar em alguém que a gente ama que simplesmente acabou. Ou a gente ficar em opiniões, em achar que está em algum lugar ou que não está. E dentro da doutrina espírita a gente sabe que tudo continua. E isso traz uma calma muito grande para a gente. E diante dessas situações onde acontece um desencarne, o que destruiu? O corpo material. Assim como tudo que é material está sob a lei da destruição. Uma casa, saúde, riqueza, beleza, carro, tudo que é material. Saúde é material? Sim, saúde é material. Saúde faz parte desse corpo físico. No plano espiritual, a questão do meu perispírito, de ter algumas ainda doenças, algumas sequelas, é uma outra situação. Mas a saúde é algo material. A beleza é algo material. Tudo isso está sob a lei da destruição. E quando a gente pensa que nós estamos sujeitos a essa lei, realmente a gente fica com medo. Se a gente não tiver essa certeza, esse conhecimento que o que é destruído é apenas o material e que, na verdade, essa destruição é uma transformação, eu vou ficar sofrendo durante muito tempo. Porque tudo eu vou ter medo. Se eu for andar de avião, eu vou ter medo. Se eu for andar de carro, eu vou ter medo. Se eu for andar de moto, eu vou ter medo. Se eu for ver o filho crescendo e querendo sair de casa, eu vou ter medo. E eu vou viver numa eterna insegurança. Sendo que não é essa a proposta. E quando acontece da gente conhecer esse plano espiritual, aí começa a vir aqueles questionamentos, né? Nossa, mas se lá é tão melhor que aqui, por que a gente tem que ficar aqui? Diante de uma lei de destruição que vai modificar esse corpo físico, vai modificar bens materiais, que vai me trazer transformações. Qual que é realmente o sentido de eu estar aqui? Porque se eu pensar dessa forma, eu vou pensar assim, para que eu tenho que ficar viva? Né? Aqui, encarnada. Porque se meu espírito é imortal, vamos acabar com isso logo, vamos para o outro lado, lá é muito melhor. Ué. Lá eu não vou ter fome, não vou ter sede, não vou ter tantos problemas. Isso é o que a gente pensa, né? Só que quando acontece algo que a gente chama de autodestruição, eu estou indo contra a lei do equilíbrio, eu estou indo contra a lei da conservação. Cheguei numa outra lei que me limita. Por isso, a questão dos suicídios. Porque, na verdade, a lei da conservação, ela faz com que a gente conserve nossas forças, nossas energias no enfrentamento de nossas provas. Senão seria muito fácil. Seria igual aquele aluno que está indo mal na escola e chega no meio do ano e não quer voltar mais, ele desiste. Ele não vai passar de ano. Se ele tiver que retornar, ele vai ter que retornar e voltar naquela série que ele parou. Seria da mesma maneira, é da mesma maneira com a gente. Se eu chego diante de uma situação e eu falo, não, cansei, não quero saber disso mais não. Está muito pesado para mim e vou desistir. Eu vou parar na onde que eu estou. E eu, pelo fato de estar indo contra uma outra lei, que é a lei da conservação, eu vou ter a penalização em relação a isso. Não uma pena, né? Não uma penalização, um castigo, nada disso. Algo onde eu vou me tornar suscetível de aprendizado. O aluno que abandona a escola não é um castigo, ele tem que voltar para o mesmo ano. Não, é uma sequência. Como ele não aprendeu, ele não pode passar para frente. E diante desse questionamento, quando Kardec questiona sobre isso, faz uma pergunta dessa forma,
Mas se o plano espiritual é tão melhor do que aqui, por que nós temos que ficar aqui? Qual é essa real necessidade? E o que os espíritos respondem? Eles respondem dessa maneira, ó. Pergunta 730. O homem deve prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. O instinto da conservação o sustentará nas provas, evitando o desencorajamento. A voz secreta que lhe faz repelir a morte é a mesma voz que diz que muito tem a fazer pelo seu adiantamento, agradecendo assim a moratória que Deus lhe concede. É aqui que a gente aprende. Mesmo que a gente estude no plano espiritual, é aqui que a gente coloca em prática os nossos aprendizados. Então não adianta nada eu lá no plano espiritual saber que eu tenho que amar determinada pessoa, saber que ela me fez mal, mas eu tenho que amar, então eu vou voltar como mãe, como irmã, como filha. Na hora que chega aqui, que existe esse abafamento mental, que aí todos esses sentimentos estão mais fortes, eu tenho que lembrar daquilo que eu aprendi lá. Então, se eu desistir da lição, eu volto da onde eu parei. E diante dessa lei da destruição, nós vemos lá vários questionamentos, e uma das coisas que até me fez, na época que eu comecei a estudar sobre essas leis, foi porque às vezes a gente se depara com tantas situações realmente destruidoras na vida das pessoas, que realmente eu me questiono até que ponto que isso é divino. Como que Deus, puro amor, permite algo dessa forma? Aí a gente vê flagelos, inundações, Japão agora está debaixo d'água, todas essas questões, né? E o que é realmente esse ensinamento? Por que é tão difícil da gente aprender? Kardec faz essa pergunta. Questão 737, também quero ler. Mas com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? A resposta, e não sou eu que estou dizendo, são os espíritos. A resposta dessa questão: para fazer avançá-lo mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Não os julgueis somente sobre o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são, frequentemente, necessários para se alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que exigiria séculos. Mas mesmo assim, não teria uma outra forma? Não existe uma outra maneira de fazer com que as pessoas acordem? Porque a gente vive aqui dentro de uma ilusão. Eu preciso ser acordada dessa ilusão, eu preciso entender o que realmente é importante na minha vida. Mas precisa ter algo tão pesado? Não pode ser algo mais leve? E Kardec pergunta também isso para frente. Deus não poderia empregar outros meios para que as pessoas acordassem? Para que houvesse esse progresso mais rápido? E a resposta, sim. E ele o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso mexer em seu orgulho e arrogância e fazê-lo sentir sua fraqueza. E aí é nesse ponto que a gente começa a entender. Em alguns momentos, a gente precisa perdoar. Só que para perdoar, precisa destruir a mágoa, o rancor. Em vários momentos, a gente precisa ser caridoso. Mas para isso eu preciso destruir um muro de orgulho e de vaidade. Eu preciso aprender a ser humilde e preciso destruir um muro de orgulho, de arrogância. Essa destruição, se eu consigo ir pelo meu conhecimento do bem e do mal, não precisa ser algo tão drástico. Mas se eu preciso aprender a perdoar, e esse muro de arrogância não deixa com que eu perdoe, porque perdoar não é esquecer, né? Eu sempre brinco, porque esquecer um dia a gente lembra. Perdoar é compreender. E é não exigir nada do outro além daquilo que ele pode oferecer. Porque é o outro. Eu não quero mudar o outro. Houve algo onde eu preciso compreender que aquele é o limite dele. Mas isso é difícil diante da nossa arrogância,
da nossa prepotência em achar que eu tenho que mudar, que o outro me magoou, que o outro tinha que ter feito isso ou aquilo. Diante dessa proposta divina, onde tudo que acontece é para o meu melhor, em várias situações nós vemos crises ou situações de destruição. Quantas vezes, através de uma doença difícil, a gente vê a união familiar? Quantas vezes, diante de uma tragédia, a gente vê as pessoas se ajudando? Em vários momentos, isso eu já deparei comigo na minha vida, em vários momentos onde você sente essa fraqueza humana, onde você percebe que você não é nada, nada, nada. Você percebe que existem pessoas ao seu lado. O seu problema não se torna tão grande, porque você percebe que não tem como fazer mais nada. Naqueles momentos onde a gente acha que não tem nada, que a única coisa que existe é Deus, é nessa hora que Deus consegue nos falar. Porque eu perdi essa arrogância, perdi essa ilusão que o mundo material me traz. E com isso, eu consigo realmente entender qual que é o valor da minha vida. Por mais que eu fique alienado, eu não vim aqui como um parque de diversão. Por melhor que seja a nossa vida, de uma forma equilibrada, eu tenho coisas a aprender. E coisas importantes. E quais são essas coisas? É um questionamento que a gente tem que fazer diante de cada situação que nos traz um sofrimento. Todas as vezes onde a gente se depara com algo que você fala assim, nossa, mas por que eu preciso passar isso? A gente poderia mudar essa pergunta. Ao invés de eu falar assim, mas por que eu preciso passar isso? Eu poderia falar, para que eu preciso enfrentar isso? O que isso está me ensinando? Nessa questão da destruição, nessa lei, lá é questionado várias coisas, até porque na época que esse livro foi escrito. Então foi falado de duelo, foi falado de guerras, de homicídios, de roubo, de várias situações. E o interessante é que os espíritos chegam na conclusão final para Kardec nessa lei, que ele fala o seguinte, que a destruição ela é necessária, mas a crueldade jamais será. Então, sempre, diante de situações, o que mais vale não é o ato em si, mas a nossa intenção. Todas as situações onde existem pessoas sofrendo, às vezes a gente analisa só o sofrimento daquela pessoa, mas existe muito mais coisas que a gente ainda não percebe. Existe muito mais itens nessa relação nossa com as outras pessoas, nessa relação nossa com essa vida atual que a gente desconhece. Então, esse sofrimento momentâneo que nos aparenta é algo muito pequeno diante da nossa proposta. E sempre alerta. O orgulho, a vaidade, a prepotência são as chagas da humanidade. Quando eu digo que eu estou bem, né? Não, eu tenho fé, eu estou bem. Eu estou bem realmente? Ou eu estou bem porque minha vida está bem, está equilibrada, minha família está tudo bem? Eu consigo ficar bem diante de problemas? Quando eu digo que eu amo uma pessoa, eu amo realmente essa pessoa diante de todas as situações, fraquezas, qualidades, problemas? Ou eu amo aquela pessoa diante só do bem-estar e da alegria que aquilo me traz? A lei da destruição é uma lei de transformação, porque ela vem nos colocar em prova aquilo que realmente é importante na nossa vida. Porque diante dessa ilusão que nós vivemos aqui, o que a gente faz? A gente inverte. Aquilo que é temporário, eu torno permanente. E aquilo que seria permanente para mim, eu torno temporário. Um exemplo para ficar mais claro. O que é temporário? A minha vida encarnada aqui. A minha situação de mãe, de esposa, de filha, isso é temporário. Hoje eu estou mãe, mas eu não sou mãe. Hoje eu estou. Eu sou um espírito, né, que está em evolução diante de outros companheiros de viagem. Isso é temporário. Só que o que eu faço? Eu torno isso permanente. Então eu assumo isso de tal forma que eu não consigo ver além dos olhos daquelas pessoas que estão do meu lado, a não ser propriedades minhas. Já pararam para pensar que a gente fala assim, é meu filho, é meu marido,
é minha profissão, é meu carro, é tudo meu, né? Tudo meu. Só que isso tudo é temporário. O que é permanente? O que eu sou. O que eu sou não é destruído. O que está sobre a lei da destruição são as coisas materiais, são as coisas temporárias. E aí, quando eu me percebo, né, quando eu vejo dentro desse algo que eu tenho, e aí eu vou perder, aí é onde que me vem o sofrimento. Existe uma música da Margareth Áquila, muito bonita, chamada Minha Oração. Ela fez essa música quando a filha dela, com um problema muito sério de saúde, estava assim, praticamente desenganada, e ela naquele grito interno de tentar entender o que realmente estava se passando e tentar aceitar que ela não era mãe eternamente daquele espírito, que ela estava como mãe. E ela fez uma música lindíssima chamada Minha Oração, onde ela fala que, independente do que acontecesse, que a oração dela seria o guia para a filha e que elas iriam se encontrar. É isso que nós temos que ter dentro dos nossos relacionamentos. Hoje não deu certo, tudo bem. Quem disse que não dará? Talvez não nessa, nem na próxima encarnação, mas se a proposta maior do Pai é essa proposta de amor, algum momento, em alguma forma, nós vamos nos reencontrar. E todas aqueles problemas, aquelas situações que a gente não resolveu, serão resolvidas. E quando a gente fala da lei da destruição, existe até um questionamento nesse capítulo lá que fala sobre a lei de Talião. Essa lei de Talião, acredito que todos conhecem, é a lei do olho por olho, dente por dente, né? Porque se eu acho que algo me fere de algo muito profundamente, de algo muito profundo, eu tenho o direito de exigir que essa outra pessoa também sofra. Então, pela lei de Talião, se acontece algo onde eu vou perder meu filho, essa pessoa da qual ocasionou essa situação também teria que perder o filho. E aí os espíritos alertam que não é essa a situação verdadeira das leis divinas. E até é questionado porque naquela passagem de Mateus, onde Jesus fala que quem matou pela espada perecerá pela espada, e é essa um dos embasamentos da lei de Talião, né? Se você fere pela espada você será ferido. Os espíritos chamam a atenção pelo simples fato de que essa frase de Jesus estava dentro de um contexto maior, que era próximo do período onde ele seria preso, e ele faz um alerta aos seus discípulos, para que esses discípulos não agredissem aos soldados, para que esses discípulos não fossem contra os soldados. Isso por quê? Porque ele alerta: quem usar da espada, perecerá pela espada. Porque não era essa a proposta. Estava tudo dentro de um equilíbrio. Os discípulos teriam que acatar a ideia de que o mestre seria preso. E quando os espíritos nos alertam sobre isso, porque isso foi questionado, os espíritos nos alertam que Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, onde o que ele fala? Jesus também nos ensinou a perdoar os nossos desafetos e nos ensinou a pedir a Deus que perdoasse as nossas ofensas, assim como perdoamos nossos ofensores. Então, na verdade, a justiça, se a gente clama por justiça, a justiça realmente ela é feita por Deus, em Deus, não em nós. Se nós vivemos diante dessa necessidade de que se algo de ruim me aconteceu, quem fez vai ter que pagar sobre isso, eu vou viver num ciclo vicioso de orgulho, de vaidade, de raiva, de mágoa, até que chega um ponto onde esse pai amoroso coloca um limite. Igual aquela criança, se ela for subir aqui, ela pode cair, olha, você não vai por aqui. Isso é a bondade divina. Quando ele faz a gente despertar através de uma doença, através de perdas, tanto financeiras, materiais, quando faz nos despertar, o que realmente é importante? Vale a pena eu brigar com as pessoas que estão do meu lado por questões tão pequenas?
o que realmente eu sou. O que aquela pessoa que me traz tanta mágoa é realmente. É muito difícil a gente realmente olhar para os olhos de alguém e ver ali além daquela pessoa que te traz mágoa. Você entender aquela pessoa como um espírito assim como você, que está caminhando, que está nessa jornada, aprendendo, que tem o direito de errar. Isso é o mais difícil. A gente entender que a outra pessoa tem o direito de errar, de escolher o mesmo caminho, assim como a gente se acha no direito de escolher os seus caminhos. Então, qual que é a essência dessa lei? A essência dessa lei é mostrar a nossa transitoriedade. É mostrar que tudo que é físico é destruído. Os nossos corpos serão destruídos, os nossos bens materiais, tudo isso é destruído. E o que permanece? A essência espiritual, que, na verdade, se renova em cada destruição. A destruição, como uma lei divina, é uma metamorfose. Ela é algo de transformação. É aquela história mesmo da borboleta, aquela lagarta feia que entra dentro de um casulo e que vira ali uma borboleta. Ela virou outro bicho, ela virou outra coisa. Um ser que rastejava passa a ser um ser com asas, que voa. Isso é a lei da destruição, essa transformação. E é complicado a gente entender isso, porque é como se nós fôssemos uma gotinha de água. Toda a água vai para o oceano. Então, imagina nós, uma gotinha de água, que um dia vai chegar no oceano. Como que eu, gotinha de água, vou conseguir entender o que é o oceano? Não dá. Eu, como uma gotinha de água, talvez eu nem vou conseguir entender que eu vou passar por processos onde em momentos eu vou estar sólido, em momentos eu vou estar gasoso, em momentos eu vou estar líquido. Nem vou conseguir entender isso. Mas diante dessa nossa pequenez, diante dessa nossa dificuldade de entender algo tão grandioso, por isso que a gente não pode questionar em relação às situações com raiva, com desespero, ou até mesmo questionando sobre a bondade divina. Porque em cada situação dessa onde eu questiono, eu me penso dessa forma. Como que eu, gotinha de água, vou conseguir entender o que é o oceano? Então, como que eu posso questionar leis maiores que, na verdade, nos protegem, que, na verdade, são essências maiores? Tem uma história muito interessante, até tempo de eu contar. Toma uma água aqui para a voz voltar. É uma história dessas histórias de Chico, que é sempre muito gostoso de ouvir. Tem muitos ensinamentos. E essa história é o seguinte. Um casal no interior de São Paulo, bem tranquilo financeiramente, uma família equilibrada, uma vida tranquila, uma vida feliz. Esse casal era espírita, é espírita, né? Essa história consta naqueles livros que são editados como Crônicas de Chico, Histórias da Vida de Chico. Então, ele conta que esse casal do interior de São Paulo, um casal já equilibrado, com 3 filhos, tudo tranquilinho na vida deles, tudo perfeito. Aquela encarnação que você pensa assim, nossa, dessa vez eu estou sendo abençoado, porque tudo dá certo na vida. Questão financeira, questão dos filhos, nenhum problema sério que te tira do equilíbrio, um lar harmonioso. E esse casal frequentava determinado centro espírita, mas é aquela situação. Frequentava, mas nunca assumia um compromisso espírita. Tinha inúmeras obras que eles poderiam acatar ali dentro daquela casa espírita, uma casa ainda singela, precisando de crescimento. Mas eles mantinham a vida deles. Vários compromissos sociais, várias viagens, né? Sem nenhum problema. Até que ela fica grávida, a jovem senhora fica grávida, o filho menor devia ter mais ou menos uns 16, 17 anos, e aí nasce um menino, um temporão. Um menino que foi a alegria da casa. Um anjinho, como eles brincavam, né? Gaspar. E esse menino, muito dócil, muito tranquilo, era alegria.
E, com isso, realmente, as reuniões sociais, as viagens, tudo isso teve que deixar de lado, né? Porque, apesar um pouco da idade dela, foi uma gravidez tranquila, mas ela precisava ficar um pouco mais de repouso. E como é que você viaja, como é que você faz um monte de coisa com criança pequena, né? É difícil. Então, realmente, eles deram uma sossegada. E, com isso, eles começaram a frequentar novamente a casa, o centro espírita. E a criança foi crescendo dentro daquele ambiente do centro espírita, gostando demais das aulinhas de evangelização. E nisso eles foram também se inteirando cada vez mais, até que com 4 anos se descobre que esse menino tinha um problema congênito, não tinha muito o que fazer, era uma questão do coração. Tentou fazer cirurgias e tudo mais, mas não teve sucesso. E esse garoto de 4 anos, que adorava o centro espírita, fazia com que a mãe dele e o pai ajudassem na caridade, na campanha do quilo, na campanha do agasalho. Aquelas mãozinhas pequenininhas ajudavam nas orações, questionava sobre o evangelho do lar. E com o desencarne dessa criança, eles ficaram muito sentidos mesmo, a ponto de desestruturar a família. Mas, com muita oração, com muito equilíbrio, foram retornando. E essa família começou a proporcionar para que mães e pais que tivessem perdido seus filhos fossem em caravana até as reuniões do Chico para as cartas consoladoras. Então, eles alugavam os carros, levavam aquelas pessoas que não tinham condição financeira para poder levar, para ver se conseguia ter alguma resposta para acalmar o coração de mães e pais que sentem tanta falta dos filhos. Foi passando tempo, eles envolvidos nesse trabalho, e ela até conta que ela, apesar dela ter aquela vontade de receber uma comunicação, ela recebia tanta comunicação das mães que ela levava que para ela já era aquele acalento, aquele abraço que ela gostaria de receber. Até que um dia ela está lá junto com várias mães, e aí o Chico fala: existe uma carta do menino Gaspar. Essa mãe olha, fala assim: será que é para mim mesmo? E o Chico, na mesma hora, já olha para ela. Ela senta ao lado do Chico e começa a carta, onde esse menino Gaspar conta que agradecia muito a família pelo acolhimento, mas que ele queria ali deixar a imagem do menino Gaspar e que ele iria falar com ela como o Gaspar. E quem que era Gaspar? Quem que era aquele núcleo familiar? Aquela família, pai, mãe e 3 filhos, já possuíam alguns compromissos no plano espiritual, onde eles reencarnariam com uma proposta maior de trazer para aquela casa espírita condição de crescimento. Ali iria começar um pequeno germe. Perdendo a voz. Ali iria começar um pequeno germe, talvez de um hospital infantil, talvez de um atendimento voltado a crianças, a uma pediatria, a algo muito humanizado diante da medicina naquela região. E tudo isso só seria possível se eles realmente se enganjassem dentro da doutrina espírita. Seria necessário que aqueles filhos, que todos iriam estar envolvidos com a medicina, e realmente os 3 filhos dela eram médicos, eles teriam que ter esse conhecimento espírita, esse amparo da casa espiritual, para que fizessem o trabalho da maneira como era necessário e da qual eles tinham se comprometido. Mas, diante das facilidades, que era uma das propostas, porque eles teriam que ter uma estrutura financeira, teriam que ter um equilíbrio, tudo isso para poder dar essa estrutura para pessoas em desequilíbrio, diante de tantas facilidades, eles perderam o foco da reencarnação. Diante de tantas festas, diante de tantas propostas, eles foram deixando de lado. Aquilo que era temporário passou a ser permanente. E aquilo que era essencial foi deixado de lado. Coisas que nós acabamos fazendo na nossa vida.
E esse mentor da família pediu autorização ao plano espiritual para que retornasse ao corpo físico como um menino, do qual teria problemas, desencarnaria em pouco tempo e deixaria a lição que eles tanto precisavam. E o interessante é que quando ele termina essa carta, ele fala para eles o seguinte, que levassem ao centro não só o estudo da doutrina espírita, o estudo sistematizado das obras de Kardec, mas principalmente a aceitação da lei da destruição, a benéfica lei da destruição, que destrói os corpos físicos, que destrói os bens materiais, para que se transforme em verdadeiros valores, para que realmente a gente entenda qual que é a nossa verdadeira essência, quem realmente nós somos. E com isso ficou muito claro, né, que mesmo diante de grandes problemas, daquilo que a gente acha que é uma destruição na nossa vida, na verdade é uma transformação, é uma metamorfose, porque nós somos essa gotinha de água, que nós não conseguimos entender o oceano, mas que tenhamos certeza que tudo está dentro do equilíbrio maior do Pai. Tudo é para o nosso melhoramento. Nós, pais imperfeitos, temos tanto cuidado com as nossas crianças, o que dirá de Deus, algo muito maior que a gente conhece, que nós, conforme Jesus nos ensinou, nós nos reportamos a Deus como Pai. Então imagina que essência maior que é isso. Então fiquemos tranquilos. Essa lei benéfica traz para nós a condição dessa transformação de seres rastejantes, como aquelas lagartas, seres ainda em inúmeras dificuldades, para que a gente se transforme nessas borboletas, seres com asas, onde assim a gente possa alcançar os caminhos que realmente nós nos propomos a fazer. Obrigado, pessoal, pela atenção. Não consigo esticar mais, porque minha voz realmente está acabando. Uma boa noite a todos.